estará hoje com a palavra para trazer esse nosso Senhor do dia. Oremos. Eterno Rei, eterno Deus, somos gratos pelo privilégio que tu nos dás de podermos discernirmos um culto, como já diz Sharia, Shaul, um culto o qual temos consciência que estamos adorando o único Deus, de que toda a palavra é divinamente inspirada, ou seja, a tua palavra ela é inspiradora para uma vida espiritual. Nós queremos isso, e que a tua palavra inspiradora possa nos trazer clareza na manhã desse dia, desse Shuur, na Parashá do dia. Abençoando o pregador, aquele que será sendo o porta-voz deste Shuur. Nós choramos gratos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 20. A gente vai se ater um pouco nesse capítulo. Hoje é a Parashá Vaerá, como foi bem dito aqui no início do serviço da Torá. É a quarta Parashá ou Parashot do livro de Bereshit, Sefer Bereshit. E que o Eterno possa abrir o nosso entendimento, né? Ler, todo mundo lê. Agora, entendimento e a revelação é só para quem teme ao Senhor. E eu creio nisso. Eu vou abrir aqui a minha Sefer Torá. E a gente precisa, sim, irmão, se aprofundar na palavra de Deus, porque ela é muito rica essa paraxá, tem muitas coisas, mas a gente já fala um ponto só, creio hoje, que a Hashem quer mostrar. Então, vamos começar lendo o capítulo 20. O início dessa paraxá vai falar sobre quando 3 homens, diz a Torá, apareceram distantes para Abraão, uma coisa que me dá particularmente, né? Porque a Torá vai dizer que ele se prostrou diante desses homens, insistiu para que eles comessem, entrassem, e em nenhum momento a Torá vai dizer que eles chegaram na casa de Abraão e falaram: nós somos mensageiros de Deus e viemos falar com você que tua esposa vai ter um filho. A Torá vai dizer que Abraão avistou esses homens, essas pessoas, esses seres anônimos, se prostrou, convidou para eles entrarem, e aí eles falaram uma revelação para Abraão que Sara teria, dentro de 1 ano, um filho. E ali também um deles revelou para Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Outra coisa que me chamou muita atenção, estava pensando no nosso Orosh. Quando Ló, um desses homens, né, que aqui no capítulo 19 vai dizer que já são 2 anjos, quando eles chegam ali também, de tarde, né, próximo da casa de Lot, ele vai agir como Abraão, ele vai convidar e vai se prostrar diante desses anjos, né? Eu fiquei falando para o nosso anjo, o que fez esses homens identificarem que eles eram anjos, né? Porque, segundo as Escrituras, pareciam ser seres normais, né? E lá no livro de Hebreus vai falar que a gente tem que receber as pessoas assim, né? Como se fossem anjos, né? Receber bem, o hábito da hospitalidade. Irmãos, quando a gente for receber em casa, a gente tem que receber com muito amor, seja quem for. Tem uma tradição da festa do tabernáculo, né, que fala sobre isso, né, que a gente, na época de Sukkot, a gente tem que convidar na nossa casa pessoas, e não são pessoas justas, não pessoas injustas.
Yeshua fala da parábola, né, das bodas. Ele tinha um casamento preparado, ele tem um casamento preparado, e Deus está chamando as pessoas que, quando a gente chama para o casamento, a gente chama quem? As pessoas mais próximas. A gente não chama qualquer pessoa para o nosso casamento. Não existe isso. A gente vai dando prioridade para quem? Para quem é mais próximo. Aí sim, se aquela pessoa que é mais próxima não vai bem, você dá oportunidade para outra pessoa. Precisa a mesma coisa. E aquelas pessoas mais próximas, elas tinham muito o que fazer, né? Elas tinham que cuidar da casa delas, dos negócios, dos afazeres. Eles recusaram o convite do rei. O que ele falou? Mas a gente vai ficar vazia. Chama quem estiver na rua, quem estiver na frente. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que naquele dia vai estar sentado com Abraão, sabe quem? As meretrizes. O que é meretriz? É prostituta. Ou seja, são pessoas que nós julgamos. Não, essa daí nunca vai entrar no reino de Deus. Cuidado. Ela pode entrar e pode ficar. Eu posso ficar. Essa pessoa para sentar na mesa com Abraão jamais. Quem disse? Vai que o Senhor tem misericórdia da vida dela. Vai que ela se arrepende. E a gente com o coração duro, que sabe tudo, que nossa, já está lavado. Irmãos, temos que ter o coração quebrantado. Tá? Então, eles receberam esses homens na casa deles, né? Abraão, Ló. E ao receber essas pessoas, né, que eram anjos, eles receberam o quê? Livramento. Eles receberam milagre, porque Sara teve um filho dentro de 1 ano. Eles livraram a vida de Ló, livraram as suas filhas, né? A esposa também, mas a esposa, infelizmente, errou, né? Desobedeceu a palavra e acabou perecendo, virando uma estátua de sal, literalmente. Inclusive, quem tem dúvida, aquele programa de Avalim no YouTube, ela vai lá na terra de Sodoma e vê que é uma terra de sal, até os dias de hoje. E não era assim antes, tá, irmãos? Antes a terra de Sidom e Gomorra eram campinas lindíssimas. A cidade foi destruída e ela permanece destruída até o dia de hoje, para nos mostrar que a palavra de Deus ela prevalece de geração em geração. Não adianta. Se ele condenar uma terra, ela está condenada. Mas se ele tiver misericórdia, pode vir um meteoro que nada vai afetar aquele lugar. E aí o Senhor me levou para o capítulo 20, quando Abraão ele foi, né, para a terra do Negueb. Ele se assentou em Cades de Chu e ele visitou a terra de Gerar. Está lá no versículo 1 do capítulo 20. Essa terra de Gerar, eu vou dizer para você no momento que ela fica atualmente. Era uma região no Negueb, ela existe na terra de Israel, chamada antigamente de terra de Canaã, né, de Canaã, mencionada na Bíblia, e governava lá, na nossa Bíblia tradicional está Abimeleque, tá? Na Torá está Avimeleque. O que é ave? O que é ave? Ave. Pai. E Meler. O que é Meler? Rei. Avimelech. Isso significa que esse homem ele era considerado um pai e um rei. Alguns dizem que Avimelech não era nome, é uma nomenclatura de um governante da região. Como o faraó é no Egito, Avimelech é o governante de Gerar. Então, alguns dizem que não é nome. Avimelech significa pai, rei ou rei e pai. Isso é muito precioso, irmãos, porque significa que era uma pessoa que ela deveria ou se preocupava com aquela região, se preocupava com aquele povo, e era um povo
eles pararam lá, Abraão, a esposa, ele falou o seguinte, no versículo 2. Abraão anunciou que sua mulher era sua irmã. Abimelec, rei de Gerar, enviou mensageiros e tomou Sara. Isso também é outra coisa que Sara não era novinha, gente. Mas era uma linda mulher. Ela era lindíssima. E era uma princesa, literalmente. Ela tinha 90 anos, gente. Esse formol dela era maravilhoso. Da eternidade, né? Por isso que a palavra fala que somos filhos de Sara, né? E aí, é que vai entrar no profundo agora. Deus, aqui vai falar Elohim, ele veio até Abimelec num sonho nessa noite. Olha o que Deus falou comigo. Tu morrerás por causa da mulher que tu tomaste. Tá? Eu creio que a gente já viu muitas passagens sobre sonhos, mas a gente tem que prestar atenção sim. Eu ouvi um professor que ele é físico, e ele falou que a gente não dorme, a gente sonha. E a gente precisa sonhar para a nossa memória, tipo assim, se renovar para obter mais informação. Só que existem sonhos e sonhos, né? E quando a gente sonha, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que foi dito para a gente. E geralmente, quando Deus fala através de um sonho, a gente não esquece. Porque é muito marcante a presença de Deus ali, é a própria presença dele vindo falar conosco, geralmente durante a noite, é muito marcante. E olha a palavra, tu morrerás. Tu já pensou? Tu dormida, tu vai morrer. Eu já tive uma experiência assim, na minha adolescência e juventude. Não foi Deus que falou comigo, mas o Senhor me mostrou um ser falando assim para mim. Você tem 3 opções de morte. Gente, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Ele dava 3 opções de morte para mim. E antes disso, eu lembro que eu entrava assim num cinema e eu via uma sereia de cauda preta. Ela batia, a cauda dela saía um abutre, né? Totalmente morte, né? E aí ia bater na cauda dela, saiu uma bruta e aparecia esse ser, um quadro negro e uma cara de louco, que ele falava assim, você tem 3 opções de morte. Olha isso. Por quê? Porque eu não estava vivendo uma vida de santidade do Senhor e o Senhor estava mostrando para mim, escolhe, o que você quer. Irmãos, eu acordei daquele sonho. É o que eu esqueci até hoje, né? Eu falei, meu pai brigava tanto comigo, eu orava tanto de madrugada, né, pai? Minha filha estava na escola para ter que orar. Orava tanto de madrugada, gente, eu comecei a clamar, porque Deus falou para mim, eu acreditei. E com certeza, irmão, se eu ficasse na criança espiritual, porque nós vivemos num ambiente religioso, mas o espiritual é muito pessoal. Você precisa querer, você precisa crer. E eu criei na palavra do Senhor. E aí eu comecei a buscar o Senhor, e aí o Senhor começou a me mostrar. Deu dar um pouco mais de discernimento para mim, graças a Deus. Porque quando a gente está na carne, a gente não entende nada, né? Infelizmente. E Deus falou com esse rei, teve misericórdia desse rei, vamos ver aqui, e falou, você vai morrer. Você vai morrer por quê? Por causa da mulher que você tomou. Provavelmente, irmãos, ele tinha muitas mulheres, porque ele era casado, né? Um rei filisteu. Ela é casada. Ele não sabia que ela era casada. Então Deus pode te revelar coisas que as pessoas não falam para você, dependendo das intenções do teu coração. Irmãos, façam isso. Senhor, eu preciso me relacionar com essa pessoa, me revela o coração dela. Ele vai mostrar para você. Peça, Senhor, eu preciso conhecer esse local, essa pessoa, porque a gente está indo num ambiente de trabalho, a gente está entrando num relacionamento, aquela aparência, aquela pessoa é perfeita, currículo perfeito, mas o coração dela e as coisas que você não sabe,
Olha, irmãos, preste atenção. Às vezes o Senhor vai te dar uma palavra de profecia, mas não é para você. Às vezes é para outra pessoa. Isso já aconteceu comigo. Também. De Deus mostrar um sonho com alguma pessoa. Eu sempre digo, irmãos, olha o Senhor se é para falar para ela, porque Ele precisa vai dar um livramento para essa pessoa. Fale. Porque para que então a pessoa mostra para você? Deus é aqui. Pergunte ao Senhor. Ah, mas Deus vai responder. Vai. Já cansei, Senhor, me dá sinal. Faz essa situação acontecer para que eu entenda que é o Senhor que quer que eu fale. Já aconteceu isso várias vezes. Deus sabe. E ele não tocou nela, ele acreditou. Ele disse: ó Senhor, tu matarás até uma inocente nação. Por quê? Porque ele era roxo. A palavra diz: fere o pastor, dispersam-se as ovelhas. Quando fala que o pastor guia, se tocar na cabeça da nação, na cabeça da casa, irmãos, as estruturas ficam aonde? Porque a importância do líder é muito grande. E aqui ele falou: você vai ferir a nação toda. Não disse-me seu marido que ela era sua irmã? Ela também afirmou que era sua irmã. Se fiz algo, foi com um coração inocente e mãos limpas. Então ele não teve a intenção. Ele gostou dela, era a irmã dele, qual o problema? Então ele fez tudo corretamente, né? E creio que não era um homem. Ele disse que era um homem justo, mas pode ser que não seja. Se você conhece alguém que sabe que aquela pessoa é adúltera, sabe que aquela pessoa é mentirosa, sabe? Não, mas comigo vai ser diferente. Não vai. Ela vai ser exatamente com você, seja com quem for. Então, ele não sabia disso. Fiz algo com o coração inocente e mãos limpas. Verso 6. Elohim, isso tudo uma conversa com o Eterno. Olha que precioso, irmãos. Elohim disse-lhe no sonho: eu também compreendi que tu fizeste com o coração inocente. Então, Deus viu a nossa intenção. Eu vou me aproximar daquela pessoa. Com que intenção? Vou me aproximar dela porque eu quero alcançar isso. Eu vou me aproximar dela porque ela é assim. Dependendo da tua intenção, Deus pode te ajudar ou não. Tá? Porque a palavra diz que Deus fez o ímpio até para o dia mal, né, irmãos? E cai tudo em laços, né? Por isso eu evitei de tu pecares contra mim, não te dando oportunidade de tocares nela. Então aqui adultério é pecado desde sempre. A Torá veio muito tempo depois. Adultério é pecado desde sempre. Então Deus impediu esse homem adulterar porque viu a intenção do coração dele. Agora, gente, isso sonho, né? Muito poder de Deus. Agora devolve a mulher ao homem, pois ele é o profeta. Olha aí. Vocês acham que o profeta pensou na Bíblia da chá? Desde Abraão. Não sei se ele é o primeiro profeta. Porque a gente tem outro também. E Deus revelou as coisas para Noé. Deus revelou as coisas para Canó, para Enoque. Aí as pessoas, gente, têm uma visão tão ruim. Hoje em Israel, eles acreditam que nem existe mais profeta. Sabia disso? Não tem mais Davi. Ele ama por Davi, o último profeta. Mentira. Os profetas de Deus, eles ainda existem. Mas também tem muito falso profeta. E falso profeta, irmão, não é aquele que fala bala, besteira, não. Ele tem poder, muitas das vezes, para realizar maravilhas, mas ele é falso. E o que vai fazer você que seria um profeta de Deus ou falso profeta são as obras, são as atitudes dele ou dela. Ele é profeta, Abraão é profeta, foi Deus que falou isso. Eu não sei nem se Abraão tinha ciência, mas ele era profeta. Ele rezará, ele orará, ele vai interceder por você e você vai viver. Mas se tu não a devolveres, fica certo que tu morrerás, tu e tudo que é teu. Imagina ele acordando nesse sonho.
irmãos, e não foi só isso não. Vocês lembram também da palavra de Naum que eu mandou? O que fez esse homem despertar? Foi ter visitado em sonho. Ele ficou perturbado? E Faraó, vendo as vacas gordas comendo as vacas magras, ele não ficou perturbado? Porque Deus fala conosco. Deus fala com o homem. E Ele fala muito através dos sonhos, porque é o momento que a gente está mais tranquilo. No livro de Provérbios, por que eu orava muito de madrugada? Porque essa libertação, precisava de Deus, Senhor. Não foi meu pai e minha mãe que mandavam, você tem que orar. Irmão, quando Deus agiu na minha vida com libertação, né, através de muita oração pela minha vida, né, e essa busca ao Senhor, eu lembro, aconteceram duas coisas no dia de Shabat, sexta-feira, na minha vida. Uma delas é porque, como eu e meu irmão, a gente gostava muito de ouvir rock. As músicas pesadas, né? Bem pesadas, né? Que não sei se vocês conhecem. E aquilo é uma porta, né? Infelizmente, de demônios entrar. E a gente ouvia também de grupos musicais que se diziam servos de Deus, mas não adianta, irmãos, aquilo ali não vem do Senhor. E a gente abria muitas dessas portas na nossa vida, e eu também abri muitas dessas portas. Então, isso muda de dentro para fora, não adianta. E eu só tinha roupa preta no meu armário. Você vê, eu sou filha de pastor desde criança, mas meu pai também me dava até certa liberdade, né? Não tinha roupa preta, só tinha vestido preto, eu gostava muito de vestido preto. E aí, eu lembro que um dia de Shabat, eu nunca mais esqueci, a gente ainda congregava ali do outro lado, eu olhei no espelho, eu olhei aquela roupa preta e falei, por que eu estou de preto? Irmãos, não é que o preto é errado, nada disso não, mas Deus estava arrancando aquele espírito fúnebre que eu tinha dentro de mim, de morte, e me colocando na vida. E a vida, mano, é colorida. A vida, ela é linda. Irmãos, eu lembro que nessa época eu comecei até a comprar roupas coloridas. Eu nunca gostei das roupas. Tu vê que era um espírito que estava dentro de mim que não deixava nem eu gostar de tudo colorido. Eu não gostava. Eu achava feio. Me incomodava. Por que colorido vai incomodar alguém? Você já viu que gente só usa preto? Porque o espírito que habita dentro dessa pessoa não deixa ela ver a beleza do espírito, o aroma de Yeshua. E aí o Senhor agiu na minha vida e viu até na roupa. Transpareceu o que estava floreando dentro de mim. E aí no segundo Shabat também, ainda do outro lado, eu lembro que foi Shabat, foi marcante para mim, né? E em adoração, eu lembro que era a música Kadosh, né? E eu, minha adoração ali diante do Senhor, eu não estava tocando, não estava cantando, estava naquele dia eu e Deus, e ali eu recebi o Espírito Santo de Deus. Deus me encheu de tal maneira, me deu dom espiritual. O Senhor me encheu naquele dia. Então foi gradativo. Deus falou comigo, Deus falou. Ainda falou assim naquele sonho: tenha uma boa morte. Falou para mim, eu nunca mais esqueci. E irmãos, eu corri atrás da vida. Eu corri atrás de Deus, porque isso foi uma coisa entre eu e Deus. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe. Não tinha ninguém, uma coisa entre eu e o Senhor. Eu precisava de libertação. Deus foi tão precioso na minha vida, irmãos, que eu não gostava de estudar. Até isso o Senhor trouxe o desejo de estudar. Eu comecei a estudar, comecei tudo de novo. Eu comecei a aprender, porque eu era desonerolável, não gostava de estudar, eu era esperta demais, muito sagaz. Deus foi trazer uma libertação na minha vida, através da sua palavra, através da atividade, porque eu criei. Então, se você crer, Deus vai libertar você também. Irmãos, o que nosso Senhor está falando, a gente pode estar cumprindo tradições, e até que se pode também. Eu vou, eu guardo o Shabat, mas você é liberto. Você é liberto. Você tem libertação na sua vida, você tem vida. Você ouve o Rua falar com você, e isso, irmãos, é muito importante. Isso é um divisor de águas da nossa vida. Deus, Ele falou com esse homem porque Ele fez sem intenção, e você vai ver
intenção. Agora você imagine com a intenção. Ele ia morrer. Olha o que ele disse no versículo 8. Abimelech levantou-se cedo pela manhã e ele convocou todos os seus servidores. Não foi a mesma coisa que o rei do Egito, nós vamos ver mais para frente, fez? Quando ele teve aquele sonho, ele chamou todos os adivinhos. Eu tenho que saber o que é isso aqui. Mas ele não contou o que era o sonho. Acho que foi na boca do Nabucodonosor, acho que foi no dia. Vocês têm que me falar o que eu sonhei. Foi na boca do Nabucodonosor. E o que significa? Ah, mas você tem que contar. Não, se vocês são adivinhos, vocês têm que dizer. Daniel estava E Daniel estava ali. Interpretação de... Irmãos, dom de interpretação de sonhos existe. O Senhor me revela isso que o Senhor está me mostrando, porque Deus mostra as coisas e Ele mostra os seus profetas. Interessante que ele revelou tudo para o rei e o rei não atentou, não prestou atenção. O dia que ele falou que a soberba dele mataria foi quando ele virou o olho. Nabucodonosor. Irmãos, Deus ele fala, e ele não fala uma vez não, tá? Ele fala uma, ele fala duas. Ele não entra direto com juízo na nossa vida, não. Ele dá a oportunidade. Então, se hoje eu e você morrermos dos nossos pecados, ele falou, ele avisou. Eu disse para você não ir para lá, você foi. Deu um sinal, mostrou na palavra, usou alguém, uma família, falou com você, mas você não creu. Isso é perigoso. Ele levantou, chamou os servidores discretamente, repetiu todas essas palavras, tudo que Deus falou com ele, ele compartilhou ali, e os homens ficaram muito atemorizados. Então eles acreditaram também. Irmãos, às vezes, poxa, eu tive um sonho, a pessoa, que isso, bobeira. Eu escuto essa pessoa também. Que era incrédula. Deus pode estar falando com você e comigo. Abimelech convocou Abraão e disse, aí ele deu tanto que ele já foi direto para Abraão. Ele não foi assim, eu tive um sonho assim, você por uma casa é casado? Ele não teve dúvida. Olha como é que ele falou. Como tu pudeste nos fazer isso? Você imagina o choque, né, que a Abraão deve ter ficado. O que você fez? Ou então ele já estava, né, já tem rabo preso, né, sabe o que está falando, né? Que coisa terrível eu te fiz para que tu trouxeste tal grande culpa sobre mim e o meu povo. O que tu me fizeste simplesmente não se faz. Abimelech então perguntou a Abraão, o que tu fizeste que te levou a fazer tal coisa? E ele está incisivo. Abraão sabia. Eu percebi que ali faltava o temor a Deus. Eu poderia ser morto por causa da minha mulher. De qualquer maneira, ela é realmente minha irmã. Ela é filha do meu pai, mas não a filha da minha mãe. Ela, mais tarde, tornou-se minha mulher. Quando Deus me fez peregrinar da casa do meu pai, pedi a ela que me fizesse um favor. Lembra que antigamente ela era pagão, né? Seu pai era pagão, ela costume, né? Mas as famílias, né? Cada um não tem critério, não tem regra, né? Quando a gente fala uma coisa pagã, não tem regra, né? Todo mundo pode, tudo que é o que é pregado hoje. Se está amando, vale tudo. Mas não é assim que diz as escrituras, né? Quando Deus me fez peregrinar na casa do meu pai, pedi a ela que me fizesse um favor. Onde quer que chegássemos, ela deveria dizer que era minha irmã. Nossa, ela era muito linda mesmo, né? Porque ela trazia um problema para a gente. Eu fico imaginando, casal de luz, o Senhor devia estar com tudo. A Abimelech tomou o rebanho do gado, servos e servas, ele lhes deu a Abraão. Ele ficou com tanto medo que ele entregou até bens materiais para ele. Ele também devolveu, né,
melhor te parecia. Né? Olha, ele encontrou um favor diante desse homem, ficou com medo dele, né? Porque ele falou, se eu fizer uma coisa com esse homem, ele não vai chegar nada. E creu, irmão. Reconheceu que é um profeta. Exatamente. Irmão, né? E se ele tivesse, dado de honra, não, que isso, não foi a ele com ele. Irmãos, não mudou nada. Deus continuou o mesmo. Se a gente agir contrário à sua palavra, o salário do pecado é a morte. Não tem outro caminho. Eu conheci um rapazinho, né, uma vez na escola, na época da escola, né? Eu falava muita palavra, eu pregava a palavra, aí não, estou indo para a igreja agora, eu falei, que bom, mas, e comecei, não, estou com a minha namorada, estou com ela, mas como assim você está com ela? O profeta falou que eu podia ficar com ela, mas como é que o profeta fez para você, assim, estava tudo errado? Eu falei, isso não é profeta de Deus. As pessoas, elas estão procurando Deus por seus interesses. Só que a palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. E quando ele falou isso, né, ele não está falando que a gente tem que subir o Everest para alcançar a santificação. A santificação está aqui na pureza do nosso coração, em obedecer, na pureza do nosso coração em aprender, na pureza do nosso coração de ceder. Eu quero aprender isso, eu preciso reconhecer, porque o nosso relacionamento com Deus está inteiramente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Inteiramente. Não posso dizer que amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo. Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, mas quem é maravilhoso comigo? Precisa amar. Com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Então, ele começou a tratar Abraão com muito cuidado, né? Para Sara, a Abimélia disse, estou dando a teu irmão, meu marido, 1000 peças de prata, que seja como compensação para ti. Olha, é por causa do... Meu Deus, como é que é o nome? Não desonrar ela, né? Ele deu compensação por causa disso. Que a gente dá por casa, como é que é o nome? Dote. Né? Ele deu compensação para ti e todos que estão contigo por tudo que foi feito. Só o fato de ele ter pegado ela, ele não tocou nela. Mas só isso, ele já não só devolveu ela, mas entregou a ela, essa compensação entregou a ele, aqueles animais, e todos que estão contigo por tudo que foi feito, tu podes te manter erguida. Ainda ofereceu porção da terra. Irmãos, ele era um homem e príncipe de filisteus. Será que a gente tem essa noção de justiça? Será que a gente tem essa noção de justiça? Não só de devolver o que a gente pegou, mas dar mais. Isso é justo. Eu peguei isso por engano, usei. Irmão, não dá coisa gasta, dá coisa nova. Abençoe, seja justo, seja generoso, porque isso agrada ao Senhor, né? Tu me deu 1, dá 2. Eu peguei emprestado 1, abençoa. Você pegou um carro sujo, entrega o carro limpo. Mas eu peguei sujo, mas tá limpo. Com gasolina, com gás. Assim, é um exemplo da gente fazer as coisas, fazer além, fazer a mais. Porque esse homem, irmãos, que não desconhecia a Torá, você conhece a Torá e está agindo igual ao mundo ou pior? Você pegou, me empresta essa roupa, se você tem essa roupa, se você puder, você dá. Você abençoa aquela pessoa, aquela vida que está te pedindo. Entende? Aí sim, Abraão orou a Deus, escuta, Deus curou a Abimélia, assim como sua mulher escrava. Irmãos, Deus queria esse homem, mas ele não sabia. Irmãos, quantas pessoas fazem mal para você e Deus está tocando, ferindo, porque fez mal para você? O que a gente fala? Justiça. Perfeito. Não consegue
pode ter na calma a vida dessas sementes? Deus feriu a Abimeleque, feriu as mulheres, as escravas. Agora me diz, o que as mulheres tinham a ver com isso? A família dessas pessoas que fazem mal para o povo de Deus, que odeiam Israel, odeiam o povo do Senhor, elas são prejudicadas. Vocês lembram que na rebelião de Corá, Datã, Abiram, quem morreu? Foi só eles? Desceu todo mundo. Será que aqueles filhos concordaram? Talvez não tem nem isso que o pai está fazendo. A palavra diz, né, que o filho não vai receber a compreensão do pai, né? Mas tem coisas, irmãos, que a maldição chega. E enquanto ele estiver sob a autoridade do pai, ele vai sofrer as consequências dos erros do pai dele. Assim como a obediência também. Isso é real. Deus é justo. Aquelas mulheres, aquelas escravas, de modo que elas ficaram aptas para terem filhos. Irmão, se a gente não tem filhos, o que acontece com aquela nação? Vai envelhecer, vai morrer e não vai existir mais. Deus abriu o peito delas novamente quando Abraão orou por Abimeleque. Enquanto nós não orarmos pelos nossos inimigos, a terra é migração. Eles ficam sob maldição. Nós podem fazer o que eles quiserem, capacitação, melhor médico, não adianta nada. Eles vão ficar debaixo de maldição. Deus tinha previamente selado todo o útero na casa de Abimeleque por causa da mulher de Abraão, sabe? Lembrando que Deus feriu porque ele pegou sem saber. Olha que sério. Irmão, se ele tivesse o tempo, sabe? O que Rachel tinha feito? Nossa! Agora você traz para você. Se a pessoa estiver sem intenção, Deus já vai ferir. Imagine com intenção. Então Deus nos chama, irmãos. Se você é uma mulher justa, se você é um homem justo, interceda pelos injustos. Ore por eles. Deus tem misericórdia da vida deles. Porque, irmãos, esse mal não vai te alcançar. Deus não deixou tocar nela. Deus vai deixar tocar em você também. Um dos objetivos de Deus falar em sonhos é apartar o homem do seu desígnio. É esconder do homem a soberba. É desviar a sua alma da cova. Deus muitas das vezes fala, está pregando, está falando a palavra, você está lá no mundo da imaginação. Está lá no cor de rosa, está pensando lá meu Deus, nas Maldivas. E Deus está falando, está falando. Aí pega um dia você de novo, peraí, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ela aqui. Está ouvindo? Já aconteceu com vocês? Ele desvia a sua alma da cova. Poxa, te mostra as coisas. E a sua vida de passar pela espada. Deus dá sempre um livramento. Se você não está recebendo o livramento, é porque você não quer ouvir. Você não quer crer. Eu não quero crer. Mas ele falou. Eu creio, irmão, que Deus tem misericórdia até do ímpio, sabia? Porque quantas vezes, irmãos, nós mesmos tivemos a oportunidade de falar algo da parte do Senhor e eles não ouviram. Deus quer livrar a alma da morte. Deus quer livrar da cova. Houve uma situação de Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos, governador romano. Durante o julgamento do Messias e Yeshua, ela mandou dizer ao seu marido que não entrasse em questão com Yeshua. Esse homem tentou livrar Yeshua de todas formas, por causa da mulher dele. Porque ela falou que havia sofrido muito em sonho por causa dele. Ela recebeu uma revelação de que Yeshua não era qualquer pessoa. E o marido dela ia condenar. Ela já entrou em desespero. Não é questão com esse homem. Tem alguma coisa com esse homem. Eu não sei se Deus revelou algo para ele. Ele tinha que morrer. Mas Pôncio Pilatos procurava livrar, mas ele é justo. Eu não estou vendo nada dele.
abençoa. E Deus fala. Elohim também fala em sonho para nos avisar sobre o futuro. Como o fez com Jacó, lá em Gênesis 28. Eu vou ler rapidinho, só para... A gente vai ler na Paraxá, se Deus assim nos permitir. Não precisa abrir, não. No capítulo 28, vou ler para a versão é melhor. No versículo 12, versículo 3 vai falar: eu sou Deus, Senhor de Abraão, teu pai, Senhor de Isaac, que se identifica, né? Darei a ti e a teus descendentes a terra sobre a qual tu estás deitado. Teus descendentes serão como o pó da terra. Tu te estenderás para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e de teus descendentes. Estou contigo, eu te protegerei para onde tu fores e te trarei de volta a este solo. Não me desviarei de ti até que tenha plenamente cumprido essa promessa para ti. Jacó despertou do seu sono. Ele revelou o futuro. Então, Deus revela para você e para mim o futuro também através de sonhos, através da palavra. Ele revela o futuro de modo geral. Ele revela o futuro de modo pessoal. Eu peço particularmente ao Senhor a respeito dos meus filhos, o que Deus quer que eu invista neles. Porque quando Deus se apresentou com a esposa de Manoá, eu sempre trago essa palavra. Ele falou o que ela tinha que fazer. Ele vai ser nazir. Ele não pode comer uva. Ele deu a instrução para ela. E o marido dela falou: mas tu tá doida? O anjo falou comigo. Falou 2 vezes com ela. E quem foi Sansão? Xinchão. Ele não foi um juiz? Tinha o Espírito de Deus? A palavra fala que sim. Mas porque o papai e a mamãe fizeram que o Senhor mandou eles fazerem. Porque depende deles, né? Então Elohim fala em sonhos. Abimeleque disse que a nação dele era justa, né? Eles eram filisteus. Ele agiu com sinceridade de coração e por causa disso Deus impediu ele de pecar ainda mais, de ter mais consequências. Ele estava com o coração inocente ao tomar Sara. Então Elohim julgou isso e livrou ele. Então, irmãos, Adonai, eu convido vocês também para a gente fechar em Jó 42, é uma referência que o Senhor trouxe logo na minha memória, quando fala que Abraão tinha que orar por ele. Acho que você não deu crédito de oração, né? Para que orar, né? A oração feita por uma pessoa justa pode acontecer efeito. A oração feita por qualquer pessoa não tem efeito nenhum. Mas se essa pessoa for justa, você pode ter certeza que está achando o milagre. Já 42. Yov em hebraico. Se você tiver a oportunidade, se você não leu ainda o livro de Jó, leia, para você entender melhor. Os amigos de Jó, eles falaram coisas corretas, mas não da parte do Eterno. Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor, né, de dizer a Iov essas palavras, o Senhor disse a ele: faz o teu manita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo orará por vós. Esse princípio de calar, de pecado, maldição, permanece. Eles não falaram da parte de
Deus com uma acusação em cima de Jó, e Deus virou para essas pessoas. Eles tinham que oferecer ao Senhor. Vai lá, Mateus 5 falar, quando você for trazer a oferta ao Senhor, você tem que deixar a sua oferta e primeiro se reconciliar com o meu próximo. Antes de fazermos algo para o Senhor, nós precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. E quando aqueles homens não fossem até Jó, para que Jó orasse por eles, o que ia acontecer, irmãos? Nada. Ou coisas ruins, porque essa foi a determinação. Essa é a determinação do Altíssimo. Não adianta. É princípio. É por isso que quando a gente fere uma pessoa, a gente tem que pedir perdão. Porque fica aquilo ali no mundo espiritual sobre a tua vida, sobre você que lançou. Você que fica mal. Aquela pessoa pode até ser ferida, mas ela não vai ficar mal-estada com você, não. Porque o princípio é você ir lá e pedir perdão para ela. E se ela for uma pessoa justa, ela vai orar por você e você vai ser sarada. Porque muitas enfermidades, irmãos, elas vêm por causa dos nossos pecados. Vocês creem nisso? Ah, mas veio uma doença do nada. Não foi do nada, não, querido. Foi das suas atitudes. Muitas das vezes, nem sempre, né? Não vamos julgar aqui que tudo é. Mas muitas vezes sim. A gente tem que tomar cuidado com isso. O meu servo Ió orará por vós, porque deveras ele aceitarei. Então tem oração que Deus não aceita. Você está lá orando, batendo na porta, Deus está. Não nem ouvir, baixa o volume. Por quê? Porque essa pessoa não fez o que é correto. E enquanto ela não for lá e fizer o que é correto diante de Elohim, quando ele vê, porque a palavra diz, irmãos, que Deus está sentado no seu trono, olhando os habitantes da terra, Ele está nos vendo, Ele está nos instruindo. Então, a partir desse momento que você está sendo instruído e não faz, pior, porque o mundo espiritual, ele é real. Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, pode ser a pessoa mais instruída do mundo. Se você desobedecer a palavra de Deus, Ele vai te alcançar. Não adianta. Para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Olha, você feriu o servo de Deus? Não é coisa boa, não. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Quem leu o livro de Jó sabe que eu creio que ele não estava com a intenção de... Não, porque ele estava vendo o sofrimento de Jó. Ele perdeu a família, ele perdeu tudo. Eles acharam que o Jó estava o quê? Pecando. Se você estivesse fazendo as coisas certas, Jó, você não ia estar passando isso. Eles estavam julgando ele. Você está pecando, Jó. Volta para Deus. Porque o ímpio, Deus faz isso mesmo. Estamos chamando de ímpio. Lá no profeta Ezequiel fala assim, irmãos, olha o poder da decisão. E o Senhor fala assim, se uma nação pecar contra mim, ainda que Jó, Daniel, Moisés, não, acho que Noé, eu acho que é Noé, Jó e Daniel orassem, nem eles livrariam essa nação, só livrariam a vida deles mesmo pela sua justiça. Olha, citação. É porque ele era um homem justo. Mas mesmo ele sendo um homem justo, muitas desgraças vieram sobre a vida dele. E esses homens aqui caíram em cima. Tu pegou, irmão, ele estava doente. Você não é nem da eternidade a pessoa em cima de você, mas você tem que se arrepender, porque tu está doente, porque você tem denominação que fala isso. Até hoje. Porque você está pecando, você errou, com certeza você fez alguma coisa errada, confessa os teus pecados. E sempre irmãos. E aí, ele orou, então foram Elifaz, Temanita, Bildade, Suíra e Zofar, Armatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó.
Jó. Não nem adiantar eles orarem. E isso acontece até o dia de hoje. Se nós errarmos com alguém, enquanto você não acerta aquilo ali, irmão, tu pode orar o dia e noite que Deus não vai ouvir. Passa ano, entra ano, tu está lá. Passa ano, Deus não te ama, Deus não está preso no tempo. Você tem que resolver isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com nossos relacionamentos. Porque o que a gente faz pesa no espiritual sobre a nossa vida. E Deus aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, né? Então também, quando alguém for pedir oração para vocês, pedir perdão, ore, mas Deus também te abençoar. Liberar, irmão, liberar esse mundo espiritual, liberar aquelas palavras. Eu não sei por quanto tempo, se foram dias, se foram meses, se foram anos, que Jó passou essa luta. Eu também não sei quanto tempo você está passando uma luta e fulano está maltratando você, ciclano, mas interceda por eles. A palavra diz que Yeshua intercedeu por quem? Pelos pecadores. A gente não tem que interceder. Ó Senhor, abençoai a pastora, que é uma pessoa muito justa, muito linda. Nosso pastor, não tem que interceder pelos pecadores mesmo. Nós somos pecadores, as pessoas que você vê literalmente que estão andando contrário à palavra, Senhor, intercede por elas. Ora assim, Senhor, mata ele. Ora para o Senhor consertar esse coração. E essa, com certeza, assim estaremos cumprindo a vontade de Deus. Quando eles entregam, irmãos, esses bezerros, esses camelos, eles assemelham muito que na Torá vai ser chamado depois de oferta pela culpa, oferta pelo pecado. E o que o Messias fez? Ele se entregou como expiação, porque nós somos injustos, nos resgatando da velha maneira de viver e nos tornando nova criatura. Então, que nós possamos, irmãos, crer. O segredo da palavra é crer. Ler é ótimo, como o nosso irmão bem mencionou ontem, né? Justo não é aquele que ouve, é aquele que pratica. Amém? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vamos ficar de pé, vamos orar. Logo depois, aquele que trouxe o seu dízimo, sua oferta, mesmo que você tenha feito já o seu Pix algumas vezes, né? Hoje nós temos essa modernidade, mas seria importante que pudéssemos estar trazendo, ouvindo, né? Dizimando as nossas próprias vidas. Voltar ao Senhor. Oremos, fiquemos em pé. Eterno, rim, eterno Deus, graças te damos mais uma vez pela tua ativar, pela tua palavra, aqui estudada, aqui, Senhor Deus, esmiuçada, para que nós possamos ter um enlevo espiritual, um entendimento melhor daquilo e do teu propósito na paraxá deste dia. Eterno, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que tu tens nos dito, a tudo aquilo que tu tens nos mostrado, tudo aquilo que temos passado, Senhor, cada um de nós é um aprendizado. E o Senhor tem sempre o propósito de fazer com que nós cresçamos, assim como o nosso querido Rabi Shaul faz uma comparação da edificação de um edifício. Edificação de um edifício de fé, de emuná, crendo na tua palavra, crendo na quebrada da tua palavra, crendo que tu estás falando conosco porque tu nos ama. E o Senhor quer nos ver bem, quer nos ver conscientes de estarmos servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus único e verdadeiro. Todarabá, Senhor. Muito obrigado,
pelo discernimento na tua palavra. Todarabá, Hashem, porque tu tens tido misericórdia de nós. Todarabá, Hashem, porque o teu amor é tremendo. Aleluia, louvado seja Elohim, pelo teu amor incomparável. Ajuda-nos a cada dia, Senhor. Sustenta a nossa emuná, que nós não venhamos a perder a nossa emuná, Hashem. Muito pelo contrário, que a cada momento que nós ouvimos esse discernimento, a cada vez que nós temos essa oportunidade de ouvirmos este shiur, ou um shiur como este, Hashem, que nos mostra a clareza daquilo que tu queres para cada um de nós, que nós cresçamos, como Rabi Shaul assim diz, construindo um edifício de lugar, um edifício de fé. E contra um edifício de fé, Hashem, dificilmente ele cairá na tormenta, dificilmente, Hashem, ele será abalado. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos construindo um edifício de fé todos os dias das nossas vidas. Te suplicamos mais uma vez perdão pelos momentos de fraqueza de cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Nos fortalece a tua palavra, nos fortalece para que nós possamos estar como construtores a cada dia, construindo esse edifício de lugar. Abençoa-nos, abençoa a congregação Beit Shalom. Abençoe, Hashem, aqueles que estão conosco. Abençoe, Hashem, aqueles que ouvem esta palavra que não é nossa, mas é tua. Que haja, Eterno, uma aspiração por esta palavra em cada um que nos assiste. E que a palavra é viva e eficaz. E que pode tudo em seus efeitos. Eterno, dispensa os teus favores sobre Israel. Dispensa os teus favores sobre o teu povo na diáspora. Em especial ao 17º Congresso Judaico-Messiânico, ali em Belo Horizonte, Senhor. Dispensa ali os teus favores. Que aquele prédio, Ouro Minas, seja abalado espiritualmente pelo teu poder, da tua palavra, nestes dias, Hashem. Que todos saiam dali abençoadíssimos também, como nós aqui, Senhor, estaremos saindo daqui a pouco, abençoados pela tua palavra. Receba, portanto, os nossos agradecimentos. Abençoe os dizimistas e ofertantes, os que já dizimaram, os que já ofertaram, os que ainda vão fazer. Dispensa os teus favores, repreendendo as legiões demoníacas que entendem contra as nossas vidas, contra as nossas fazendas, em o nome de Yeshua HaMashiach, na obediência individual de cada um de nós. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nós choramos gratos. Amém. Recebamos, pois, a brachá sacerdotal. Yevarech Adonai Visperecha, Yeki Adonai Palavecha Vivolecha, Is Adonai Palavelecha Viaseim Lecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adonai
Orshiguei Uriagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. No adiantado, Shabbat.